Hoje vamos falar de um assunto importantíssimo com a doutora Keila Monteiro, que é oftalmologista. Bem-vinda. E quando a gente fala em glaucoma, a gente fala de uma doença tão séria e que muitas vezes as pessoas não se dão conta que pode ser que não se tenha sintoma para o glaucoma também, né, doutora Keila? Sem dúvida, Kátia. Muito obrigada aqui pelo convite para falar sobre o glaucoma, que realmente o glaucoma às vezes é oculto, a pessoa nem sabe que apresenta, não é verdade? Então é muito importante a gente sempre falar sobre esse tema para dar um alerta às pessoas. E o que seria o glaucoma, para a gente já começar esclarecendo a dúvida de muitas pessoas, que é justamente em conhecer a doença, né? Exatamente, Kátia. Então, as pessoas conhecem glaucoma, já pensam pressão dos olhos. Muito bem. O aumento da pressão intraocular é um grande fator de risco, é um dos fatores que levam à progressão dessa doença. Mas quando a pessoa vai ao oftalmologista, não é esse o único exame que o oftalmologista vai fazer. Ele vai também examinar o fundo de olho. Quando ele olha com aquele aparelhinho para ver a retina, aí ele observa o nervo óptico. Então, a relação da escavação do nervo óptico, que é aquela parte central, já dá um alerta para o médico sobre a situação da pessoa. E o exame que é pedido a seguir é o exame de campo visual. Que você sabe, além da visão em si, que o oftalmologista chama de acuidade visual, nós temos o campo de visão, porque você olhando em frente, você vê dos lados. E no glaucoma isso vai sendo perdido aos pouquinhos. É como se a gente começasse a perder um pouco da visão lateral, né? Exatamente. A pessoa não vai perceber isso quando é pouco, ela só vai perceber no final, quando vê quase por um tubinho. E que aí já pode ser bem mais tarde do que é necessário para se tratar, né? A gente tem alguns mitos e verdades. Vamos começar com o primeiro deles. Olha, vamos ver se é mito ou se é verdade. Se não for tratado adequadamente, o glaucoma pode levar à cegueira. Sem dúvida, isso sem é uma dúvida. Verdade, né? Chega inclusive a cegueira total até mesmo, né? Em casos que não são tratados, de longa duração, isso ocorre. E em casos mais, assim, distantes ou não? É difícil de encontrar pessoas que chegam à cegueira, não, infelizmente, não. O nosso Brasil é muito grande, tem uma área rural muito extensa e nós temos uma população, assim, com menos acesso ao atendimento muito grande. Então, infelizmente, não é assim tão pouco quanto desejaríamos. Isso pode ocorrer, tratando a doença controlada. Desde que você tenha o diagnóstico. Por isso a importância de ir a um oftalmologista, independente de você enxergar bem ou não. Porque às vezes a gente fala assim, vou no oftalmologista para quê se eu enxergo bem? Exatamente. Né? Quer dizer, e aí tem outros exames que são importantes, até para a gente ter um diagnóstico de glaucoma, por exemplo, que quanto antes você trata, melhor, né? Vamos para mais um mito ou verdade? O paciente, uma vez tratado, estará curado do glaucoma. Não, a palavra não é curado, né, Kátia? A palavra é controlado. Então, uma vez que é diagnosticada essa doença da pessoa, que vai caracterizar, então, pelo aumento da pressão intraocular, que isso é detectado no exame do oftalmologista, pelo aumento da escavação no fundo de olho, que é visto pelo oftalmologista no exame de mapeamento de retina, como é chamado, o fundo de olho, não é? Então, o oftalmologista vê esse sinal bem evidente. E no campo visual que tem alterações. Então, uma vez medicado, ele controla, mas ele tem que usar a medicação sempre, é como diabetes. Mas a medicação ela consegue controlar o avanço da doença ou o avanço acontece ainda, mas de uma forma bem mais lenta? É para controlar o avanço da doença. Se os colírios não forem suficientes, mas hoje em dia nós temos muitos tipos de colírios, nós temos 4 ou 5 tipos de drogas que podem ser associados. Quando não resolveu, existem tratamentos a laser, menos invasivos, que aumentam o trabeculado, que fazem um furinho na íris para melhorar essa comunicação do humor aquoso. E, finalmente, a cirurgia comum, que tem vários níveis de cirurgia. Então, ele tem que ser controlado. O médico oftalmologista, no seu escopo, arsenal assim, terapêutico, vai conseguir fazer isso. Vamos para mais um mito ou verdade? Vamos ver o próximo. O risco de sofrer de glaucoma aumenta com a idade. Sem dúvida. Inclusive, a partir de 40 anos, que é aquela idade que a gente começa a usar óculos, não é? Que é quando você precisa, já não dá para esticar muito o braço. O braço parece que vai ficando curto, fica pequeno, você precisa de um ortopedista ou de um oftalmo, né? Então, a partir dessa idade, aí que é a grande importância de não comprar aquele famoso óculos de banca. O óculos de banca em si não teria muito problema se a pessoa tiver certeza de que tem um exame ocular normal. Mas se ele compra isso, ele perde a oportunidade de ter a sua doença diagnosticada. Quer dizer, o problema não é só o não enxergar,
é o não diagnóstico de outras doenças, né? Exatamente. E isso, você sabe que a prevalência do glaucoma na nossa população brasileira, isso tem estudos nacionais, que mostram que é ao redor de 3,4% da população. Nossa, é muita gente. É muito grande, é um pouquinho mais até que o número de diabéticos. 3,4% da população brasileira tem glaucoma. Exatamente. Mas uma parcela grande não sabe desse Uma parcela grande, alguns, né, não sabem, não é uma parcela assim tão grande. Mas realmente o glaucoma, para dar dor nos olhos, tem que estar muito avançado. Tem que estar com uma pressão acima de 30. Então, aquelas pressões entre 20 e 30, que vão ao longo dos anos ocasionando as lesões, essas é que precisam ser diagnosticadas no exame. Vamos para mais um mito ou verdade? Crianças podem ter glaucoma. Sem dúvida. Pode, né? Mas aí, Kátia, é um tipo especial, diferente, que é muito visível, né? Porque é o chamado glaucoma congênito. Então, frequentemente, o nenenzinho nasce e já se vê. É visível, é muito visível, porque o olho é grande, a criança tem um lacrimejamento, não consegue abrir o olho. Às vezes as córneas são brancas. Ah, são esbranquiçadas? Às vezes, quando ele é muito grave, que já começou na vida intrauterina, geralmente a partir dos 3 meses, ele nasce eventualmente com os 2 olhinhos brancos. Isso já me ocorreu, eu tive que operar uma criança com 3 dias de idade. Ixi. 3 dias, é muito pequenininho. E tem como reverter? Sem dúvida. Conforme a gente entra com o aparelhinho e abre com o trabeculótomo, imediatamente a córnea clareou. Já deu para ver a íris, então aí já é a primeira etapa do tratamento. Um glaucoma congênito tem uma etapa muito longa, né? Porque sempre vai haver algum grau de deficiência visual. Porque aquilo já foi o útero inteiro, a vida intrauterina toda. Então ele já tinha pressão elevada há muito tempo, né? Então o glaucoma congênito, ele na verdade é até mais grave, que mais frequentemente leva a cegueira. Agora, a hereditariedade conta no glaucoma, doutora? Sem dúvida, existem muitos genes já conhecidos, né? E existe uma tendência, assim, familiar muito acentuada. E a pessoa que já tem casos na família, a partir de 40 anos, obrigatoriamente precisa fazer esse screening no oftalmologista desse exame completo. E de 6 em 6 meses? Não, normalmente é anual mesmo. Então comum, como todo mundo devia fazer, na verdade. Exatamente, né? Quer dizer, não é tão diferente de uma outra família que não tenha casos de glaucoma, né? Não, é fazer o controle habitual no oftalmologista, é que eventualmente, se ele não tem nenhum outro fator de risco, ele pode até cada 2 anos ir ao oftalmo, mas a partir dessa idade, de 40, 50, 60, mais ainda, cada vez mais, ele precisa ter uma frequência maior. Então não é uma doença que tem um avanço tão rápido assim, né? Não, ele é um avanço lento, mas silencioso. É esse que é o problema. Esse é o problema. Vamos para mais um mito ou verdade? A visão perdida será restabelecida com um tratamento? Infelizmente não. Não, né? É um mito. Uma vez que você chegou a um ponto como esse, que você já perdeu toda a visão lateral, não tem como reverter. Perdeu o campo, você perdeu fibras ópticas do nervo óptico, que é uma continuação do cérebro. O que você perdeu está estabelecido. Sem dúvida, você para o avanço, tem que parar. Você vai usar todo o arsenal terapêutico, às vezes opera mesmo assim, usa colírio, para que se pare o avanço da doença. E se a pessoa tem outras doenças associadas? Por exemplo, pode ter o glaucoma e diabetes, que a gente sabe que o diabetes também leva, em alguns casos, quando não controlado, né, a problemas também severos de visão. Tende a piorar o glaucoma ou não? Sem dúvida. Todas as outras doenças sistêmicas e principalmente o diabetes, que vai afetar a retina como um todo, a circulação do olho, o glaucoma é muito mais prevalente. E existe um glaucoma provocado por doenças oculares também, que é chamado glaucoma secundário. Aí, por exemplo, uma pessoa que teve uma uveíte, uma inflamação muito intensa dos olhos, esse pode ter um glaucoma chamado secundário. Quer dizer, é um glaucoma causado por uma outra doença. Exatamente. Vamos para mais um mito ou verdade? 6% das pessoas com glaucoma já tiveram outro caso na família. Existem várias estatísticas a esse respeito, mas você pode considerar isso como uma verdade? Então, você veja, toda pessoa que já teve casos na família, sem dúvida, essa pessoa precisa ficar atenta. Quando foi o pai, mãe ou tio, quanto mais próximo, exatamente, mais atento tem que ficar. Exatamente. Né? Vamos para mais um mito ou verdade? Olha lá o outro. O glaucoma pode ser derivado de outra doença, como a gente disse. Nós já comentamos, exatamente. Agora, o diabetes é uma doença sistêmica que afeta muito os olhos. E que justamente quanto mais descontrolado, mais alterações a pessoa vai ter nos olhos, não é? Então, quem é diabético, esse precisa tomar um cuidado redobrado.
E cuidado, gente, não só com os olhos, mas com o corpo todo. Por isso que é importante seguir a orientação médica, fazer os exames periódicos e não tentar ir por aquelas receitinhas ditas caseiras, né, doutora? Porque isso só piora a situação de qualquer doença, né? Evidentemente. Existe o tratamento clínico, que ele realmente precisa estabelecer, e nos tratamentos adicionais, na questão da dietoterapia, aí ele pode usar outros tratamentos adicionais, fitoterapias, não há problema, mas sem abrir mão do remédio. Exatamente. Né? Olha, a doutora Keila Monteiro, que é oftalmologista, claro que volta mais vezes ao programa, tenho certeza que dessa vez você entendeu direitinho o que é a glaucoma, e mais do que isso, a importância de você ir a um oftalmologista, né? Pelo menos uma vez ao ano, qualquer pessoa tem que ir, principalmente acima dos 40 anos. Quer conhecer um pouquinho mais do trabalho da doutora Keila? Tem o site, que é o www.keilamonteiro.com. Pode acessar e lá tem muitas informações. Obrigada, doutora, pelas explicações, viu? Obrigada mesmo. Olha, você viu só? Quantas vezes você foi no oftalmologista?